Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos, uma ótima quarta-feira, hoje dia 20 de novembro de 2024. Nosso devocional diário está em 2 aos Tessalonicenses, capítulo de número 2. Paulo continua ali junto com aqueles irmãos, junto com Silas e Timóteo, falando com a igreja de Tessalônica acerca da volta do Senhor. Parece que muitos ali estavam recebendo profecias, palavras e até mesmo cartas tinham sido enviadas falando que o dia do Senhor já tinha chegado. E Paulo ele vai dizer para aqueles irmãos que eles não tinham que estar preocupados em relação a isso, porque ele já tinha falado com eles várias e várias vezes sobre isso. Ele diz: não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, por palavra, por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Por quê? Porque antes daquele dia há alguns sinais inequívocos que acontecerão. E ele deixa claro no versículo 3: antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Paulo está dizendo: antes daquele dia haverá uma apostasia muito grande, as pessoas abandonarão a fé de uma maneira visível a todos aqueles que são salvos. E aqui o homem do pecado, filho da perdição, será revelado. Ele vai revelar aqui quem é esse filho da perdição, ou pelo menos algumas características dele. O versículo 4 diz: ele se opõe e se exalta acima de tudo que se chama de Deus, o objeto de adoração, a ponto de se sentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Ele vem como um perverso, a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. E diz o versículo 9 que esse perverso, ele vem segundo a ação de Satanás. Ele vem com todo poder, com sinais, com maravilhas enganadoras, e fará uso de todas as formas de engano da injustiça. Veja bem que este é o que nós entendemos como o anticristo, que é citado lá no livro de Apocalipse, a partir do capítulo de número 13, é o que vem. Ele será manifestado. E Paulo ele vai dizer que há alguém que o detém, ou alguma coisa que o detém. Os versículos 6 e 7 fala sobre isso. Agora você sabe o que o detém. E ele diz no 7: o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Esse que agora o detém, com certeza é o próprio Deus, porque no versículo 11 diz assim: por essa razão Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira. Deus ele vai estar condenando os ímpios, condenando aqueles que não creram nele, justamente através da ação desse que os acabará enganando. O versículo 10 vai dizer que estes que estão perecendo, eles rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Vejamos que este homem que vem operando segundo o poder de Satanás, ele vai ser liberado pelo próprio Deus no fim dos tempos. Para quê? Para que aqueles que rejeitaram a Deus possam entender que Deus é todo poderoso e maravilhoso, mas então já não haverá mais tempo, porque é o fim de todas as coisas. Mas este homem, ele governará, ele agirá. O poder do anticristo já está aqui, é o que Paulo está dizendo para nós, que esse ministério da iniquidade já está em ação, mas chegará no fim dos tempos este homem que virá segundo a eficácia de Satanás. É interessante nós pensarmos que antes disso acontecer, as pessoas perderão a fé, e quando este homem se manifestar, ele virá com sinais, prodígios, e muitos crerão nele. Não creram em Deus, não creram no poder de Jesus Cristo, mas crerão neste que vem praticando o mal, querendo tomar o lugar de Deus, quer se chamar de Deus, quer ser adorado como Deus, e muitos se prostrarão diante dele e o adorarão realmente. É interessante nós percebermos que, se nós continuarmos pensando que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, infelizmente muitos podem ser enganados por ele, porque se eu penso que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, e isso não vai acontecer segundo os relatos bíblicos, e eu ainda estou esperando a Jesus Cristo vir, e vem um homem manifestando um poder maravilhoso, sinais, prodígios, eu posso achar que é um homem de Deus realmente se isso acontecer. Por isso é importante nós entendermos que sim, a igreja vai entrar na tribulação. Durante a tribulação a apostasia será grande, durante a tribulação o homem do pecado virá, ele reinará sobre esta terra de uma maneira incrível, de uma maneira que enganará muitos. Jesus disse que, se possível for, enganaria até os escolhidos, de tanto poder que ele virá, porque Deus o concederá
que ele haja dessa maneira. Para quê? Para enganar aqueles que não creram na verdade, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados, diz o versículo 12, todos os que creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Mas aí Paulo vai falar acerca dos Tessalonicenses, e eu espero que essas palavras sejam as mesmas que seriam ditas para nós hoje. Ele diz no versículo 13: devemos sempre dar graças a Deus por vocês, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. O versículo 14 diz: ele os chamou. E o versículo 15 diz: permaneçam firmes e apeguem às tradições que lhes foram ensinadas. Ele diz no versículo 16 que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai dê ânimo aos seus corações. O versículo 17 diz: e os fortaleça para fazer o bem. Veja bem que o que Paulo resume aqui é o sentido de toda a salvação. Diz que Deus escolheu, e aqueles que ele escolheu ele chama, e esse que ele chama ele vai fazer com que permaneçam firmes, e nós também precisamos lutar para permanecer firmes. Não há contradição nisso. É o Senhor que nos chama, é o Senhor que nos escolhe, é o Senhor que faz a obra maravilhosa em nós, mas nós precisamos permanecer firmes, precisamos nos apegar àquilo que Cristo trouxe para nós e Deus para nós. É Ele que dá ânimo aos corações, é Ele que fortalece para que nós façamos o bem. Aqueles que são salvos vivem para fazer o bem, sofrerão durante essa grande tribulação, sofrerão durante o reinado do anticristo, mas tenha certeza que eles permanecerão e prevalecerão e perseverarão até o fim, porque o Senhor é quem dará ânimo ao coração. Serão martirizados, serão até mortos, mas não negarão ao Senhor da glória. Não receberão aquilo que Apocalipse chama de a marca da besta, mas continuarão marcados por Cristo, perseverando até o fim. Então que nós estejamos atentos, voltados para o Senhor. A qualquer momento o mal pode entrar de uma maneira mais absurda do que já tem nesse mundo, mas que nós, como cristãos, possamos ser luz neste mundo de trevas, levando a palavra do Senhor adiante. Ainda há muitos a serem chamados, ainda há muitos a serem convocados para o exército de Cristo, e nós somos esses que devemos fazer isso. Que essa palavra possa nos impulsionar a isso a cada dia mais, em nome de Jesus. Que a paz do Senhor reine sobre a sua vida, e mais uma vez eu digo, a paz do Senhor.